governo anuncia que a reforma é necessária porque o INSS estaria com caixa no vermelho. Mas especialistas desmentem a informação e ainda alertam que a proposta resultará numa taxa de desemprego ainda maior. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Ou reforma a Previdência, ou ela quebra. A campanha que defende a reforma da Previdência está sendo veiculada na TV, no rádio e em jornais de todo o país. A propaganda insiste na tese de que a reforma é a única saída para salvar a aposentadoria dos trabalhadores. A cada ano que passa, o rombo da Previdência aumenta. Em 2015, foi de mais de 85 bilhões de reais. Em 2016, mais de 140 bilhões. Isso porque o número de aposentados cresce muito mais rapidamente do que o número dos que contribuem. A Previdência precisa mudar, porque do jeito que está, a conta não fecha. Mas especialistas contestam e afirmam que este rombo não existe, porque a Previdência tem outras fontes de recurso, além das contribuições dos trabalhadores, como tributos pagos pelas empresas, taxações de importações e até loterias, como a Mega Sena. Nós não fizemos uma reforma, uma revolução industrial para valer até agora. E nós estamos regredindo agora, vivendo do agronegócio. E estamos com um governo que se propõe a uma dependência absoluta do capital financeiro que domina uma parte do mundo, quando a oposição a esse domínio do capital financeiro é evidente no planeta. É o Brexit da Inglaterra, é o Donald Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos, é a derrota do primeiro-ministro da Itália, que queria entregar o poder para o capital financeiro, entre outras coisas, pequenas reformas administrativas, mas a essência, o eixo era o capital financeiro. Até mesmo a questão da Grécia. A Grécia é quebrada. E aqui, no Brasil, eles vão na contramão de tudo. Você veja o que está acontecendo com o Parlasul, com o Mercosul. O José Serra, de repente, resolve que vai expulsar a Venezuela. Ele não gosta do regime da Venezuela. Eu não quero que ele goste. Mas tem um povo todo que tem fronteira com o Brasil. Por exemplo, ele tomou à frente um movimento para excluir a Venezuela do Mercosul e do Parlasul, junto com o Paraguai e a Argentina. Bom, na reunião do Parlasul de antes de ontem no Uruguai, nós tivemos a revolta pela esquerda, pela direita e pelo centro contra essa bobagem, essa besteira. Aliás, sobre o José Dirceu, quero fazer aqui um breve comentário. Para dizer que o que está acontecendo com esse personagem, né, com o ex-ministro, é de uma perversidade, é de um atentado aos direitos humanos impressionante. É uma nódoa na história dos direitos humanos no Brasil, da civilidade, da civilização brasileira. Uma hora eu vou fazer um levantamento mais aprofundado sobre isso e apresento aqui os dados para justificar o que eu estou falando aqui. A prisão dele, do irmão, de outras pessoas, sem nenhuma prova, sem nenhum motivo, simplesmente por vingança, simplesmente para demonstrar quem é que manda nesse processo aí do golpe, quem está mandando no golpe. Atitude fascista, atitude que causa indignação, né, pelos métodos e pelas justificativas que eles dão para fazer a prisão e a condenação do ex-ministro. Em se levando em consideração aspectos familiares. Ele tem uma filha pequena, então tem aí os depoimentos, né, dele, do irmão dele, as dificuldades todas que eles estão passando lá, simplesmente por uma picaretagem, por uma politicagem de baixo nível, rasteira, é de causar indignação, enfim. Mas enfim, como eu disse, é apenas um breve comentário para manifestar a indignação com essa atitude torpe, essa atitude que causa repugnância, asco, em se tratando aí de um país que lutou para ter liberdade, para ter democracia, para ter civilidade, um pouco de civilização. O documento da anistia britânica manifesta preocupação não apenas em relação ao Reino Unido, mas diz que há um fenômeno mundial que ela caracteriza como uma pregação de odeie o seu vizinho. Ela alerta que o clima que está se criando agora lembra perigosamente o dos anos 30, quando ascendiam ideologias como o fascismo e o nazismo aqui na Europa.
Um clássico do futebol brasileiro foi suspenso nesta semana por decisão dos dois clubes envolvidos, inconformados com o monopólio global sobre as transmissões esportivas. Atlético Paranaense e Coritiba receberam 2.200.000 reais da Globo em 2016, pelos chamados direitos de arena. Mas a emissora queria pagar apenas 1 milhão em 2017 e os clubes não aceitaram. Furacão e Coxa anunciaram que transmitiriam o clássico do domingo passado pelo YouTube e foram impedidos pela Federação Paranaense de Futebol, que deveria defender os interesses deles, mas defende mesmo os da Globo. Qual o interesse do governo de fazer com que o seu povo não saiba a sua própria história? Qual o interesse que o governo de um país teria em fazer com que o seu povo não entendesse sobre o seu país, não conheça o seu país, não saiba sobre a geografia? Qual o interesse de um governo em fazer com que o seu povo não entenda sobre os recursos naturais, sobre a química dos seus recursos naturais, da natureza da sua região? Na sua opinião, por que o governo PMDB, PSDB, por que o plano de governo do PSDB, através do presidente laranja Michel Temer, ataca tanto o ensino e propõe uma reforma no ensino médio, que todos nós sabemos que é necessário reformar o ensino na intenção de melhorá-lo, numa pressa muito grande, através de uma medida provisória, com uma pressa irritante, preocupante, investe em apagar a memória do povo. Sobre isso, vamos falar. Mas eu quero levar a vocês o seguinte raciocínio, as seguintes indagações. São dois operadores do PMDB, que operam há muitos anos, que, segundo a Polícia Federal, desviaram mais de 40 milhões de dólares nos últimos anos, que boa parte dos beneficiários são senadores do PMDB. A primeira pergunta: por que a Polícia Federal aguardou a sabatina do Senado para desencadear a operação, se ela já estava autorizada há vários dias? Se a Polícia Federal e o juiz Sérgio Moro sabiam que entre os principais envolvidos estão senadores do PMDB, por que não desencadeou antes, para que o povo brasileiro soubesse quem são os senadores que indicaram Alexandre de Moraes e que agora serão julgados por ele? Em segundo lugar, esses dois operadores muito conhecidos não estão no Brasil. A Polícia Federal desencadeou a ação quando eles já estão nos Estados Unidos. E os dois têm dupla cidadania. E a Polícia Federal informa que vai inscrevê-los na lista da Interpol, mas que, como eles têm dupla cidadania, não sabe que se eles vão ou não querer retornar ao Brasil. Olha, meus amigos e minhas amigas, esta é mais uma operação de faz de conta, feita no momento oportuno. Esperaram a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Esperaram o Senado indicar Alexandre de Moraes para o STF. No outro dia, desencadearam a operação. Agora, a respeito aqui da ocupação, a gente tem visto muito gente que passa, até alguns aqui na Paulista, outros pelas redes sociais, dizendo que as pessoas aqui devem trabalhar, né? É importante tratar disso, porque as pessoas que estão aqui, muitas trabalharam a vida toda. Trabalham, fazem revezamento, algumas saem do serviço direto para cá, para dormir na Avenida Paulista. Só que com a renda do trabalhador mais pobre nesse país não se compra uma casa. As pessoas ficam a vida toda reféns do aluguel, né? E não conseguem morar dignamente. Estão aqui porque, além de trabalhadores, são lutadores, né? Além de trabalharem, todos aqui querem ter o direito à moradia digna, que está assegurado para todos nós. E é exatamente pela faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida que assegura a moradia para aqueles que não têm condições de pagar um banco, que não têm condições de ir numa imobiliária e comprar. E a luta é exatamente por isso. Então, aqueles que nos aconselham a trabalhar, a gente fala, nós trabalhamos e aconselhamos você a vir lutar também junto com a gente. Porque quem sabe você também seja alguém que não tem acesso a esses direitos. Agora, para aqueles que têm, né,
e que tem tudo, que são os privilegiados desse país, saiba que nós estamos em posições inversas no tabuleiro. Vamos falar de funk, vamos falar de rap, vamos falar de grafite. Vamos falar basicamente de tudo aquilo que muita gente adora xingar e dizer que não é cultura. Eu sei que esse é um tema que divide inclusive as pessoas mais progressistas, mas a gente tá aqui para gerar reflexão. Então o vídeo de hoje é basicamente para explicar que cultura não é só aquilo que você gosta. E vamos começar falando do funk. Eu diria que é um estilo que muitas pessoas amam e muitas pessoas amam odiar. Então eu peguei alguns comentários aqui no YouTube, em sites de notícias, só para vocês perceberem o nível da coisa. Vamos lá. Funk é isto. Só traz confusão, prostituição e morte e ainda chamam esta caca de cultura. Outro. Baile funk não é música e nem cultura, e sim apologia às drogas, sexismo, crime organizado e assassinatos. Também tem essa pérola, essa é a mais, meu Deus. Não poupa nem as crianças dessa nojeira, devia voltar à ditadura para censurar essa porcaria. Tudo pelo dinheiro. E tem o final, que é uma equação. Funk igual lixo, escória da sociedade. Inclusive,